Sou o professor Giovanni, estou aqui no diferencial. Preste atenção na coisa. Nós vamos trabalhar hoje a respeito do erro de tipo e erro de proibição. Dois institutos importantíssimos, pode cair na sua prova, a incidência é grande. E para você entender na estrutura analítica do crime, conceito analítico de crime, o crime é dividido em três partes, três elementos ou substratos. O fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Dentro do fato típico, nós temos a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Vamos concentrar na conduta. Elementos subjetivos da conduta, dolo ou culpa. O elemento subjetivo dolo e o elemento subjetivo culpa, eles estão dentro da conduta, baseado na teoria finalista da ação. Muito bem, se o dolo e a culpa estão dentro da conduta, e a conduta faz parte do fato típico, se eventualmente eu excluir, eliminar dolo ou culpa, então eu estarei eliminando a conduta e, como consequência, elimino o fato típico. Eliminando o fato típico, eu elimino o crime. Uma coisa leva a outra. Excluindo dolo ou culpa, exclui conduta, que por sua vez vai excluir o fato típico, e por último excluímos o crime. Bom, a análise do erro de tipo é exatamente em torno deste fato típico, primeiro elemento do crime, dentro da conduta dolo e culpa. Já a análise do erro de proibição ocorre dentro da culpabilidade, terceiro elemento do fato típico. Muito bem? Terceiro elemento do crime, perdão. Então, o terceiro elemento do crime é culpabilidade, o erro de proibição será estudado exatamente nesse terceiro elemento do crime, culpabilidade. Então, erro de tipo, vamos analisar no fato típico. Erro de proibição, vamos analisar na culpabilidade. Dentro dessa estrutura aqui. Acompanhe comigo um quadro comparativo que eu já preparei para vocês. Vamos iniciar com erro de tipo, com previsão no artigo 20 do Código Penal. O erro de tipo ele é classificado em essencial e acidental. Grava, redobre a atenção e anote aí. Toma os seus apontamentos aí. Essencial exclui sempre o dolo, seja excusável ou inexcusável. Erro de tipo essencial sempre exclui o dolo, seja excusável ou inexcusável. O erro de tipo acidental não exclui nem o dolo e nem tampouco a culpa. Muito bem. No erro de tipo essencial, excusável, ou seja, aquele que se justifica que qualquer um erraria diante das circunstâncias, então esse erro de tipo excusável, justificável, vai eliminar tanto o dolo quanto a culpa. Isso significa que naquela estrutura do crime, crime igual fato típico, mais ilicitude mais culpabilidade, só vai existir o crime se estiverem presentes os três elementos. Como dentro do fato típico nós temos a conduta e ela depende do dolo da culpa para existir, se eu excluir dolo e culpa, estarei excluindo a conduta, logo o fato típico e, por consequência, o crime. Muito bem, então o erro de tipo excusável vai eliminar dolo e culpa e o agente não responde pelo crime. Já o erro de tipo inexcusável é aquele injustificável, que poderia ter sido superado, então vai excluir somente o dolo. Se houver previsão a título de culpa, esse agente será punido pelo crime culposo. Vamos entender isso na prática. Aqui é uma explanação teórica, é um esquematizado para você memorizar. Se cair na prova, você já sabe. Erro de tipo essencial sempre exclui o dolo. Se for excusável, exclui o dolo e a culpa. Se inexcusável, exclui somente o dolo, mas o agente poderá responder a título de culpa. Já o acidental não exclui nem o dolo e nem a culpa. Muito bem, vamos colocar isso em prática. Acompanha comigo esse raciocínio aqui. Olha só, eu vou então estruturar para você aqui um exemplo do que seria esse erro de tipo, para que você possa melhor compreender o instituto. Vamos colocar aqui então a seguinte situação. Vamos supor que eu tenho aqui um caso. 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 V
situação hipotética. A pessoa, então, analisando aqui o artigo 121 do Código Penal, que é o crime de homicídio, nós temos aqui a descrição do crime, a conduta matar alguém. Muito bem. Com uma pena, considerando o caput do artigo 121, homicídio simples, de reclusão de 6 a 20 anos. Muito bem. Imagine a seguinte situação hipotética. Uma pessoa, imaginando tratar-se de um animal durante uma caçada, já anoitecendo, ele então percebe que uma moita, um arbusto está balançando, mexendo. Pensa tratar-se de um animal e atira contra aquela moita, pensando tratar-se de um animal. Então, na verdade, quem estava ali é um ser humano, outro caçador. Isso significa que a pessoa matou um ser humano, matou alguém por engano, porque houve um erro. Neste caso, nós temos um erro de tipo. Por que erro de tipo? O artigo 121 do Código Penal é um tipo penal incriminador. Cada artigo da parte especial do Código Penal, por exemplo, artigo 121, é um tipo penal incriminador. Descreve uma conduta e traz uma pena correlata. Então, o artigo 121 é um tipo penal incriminador. O artigo 155 é o crime de furto, é um tipo penal incriminador. Pena do furto simples de 1 a 4 anos. O quanto da pena? Muito bem. Então, o tipo penal incriminador do artigo 121 traz a descrição: matar alguém, um ser humano, por isso homicídio. Se a pessoa cometeu um erro, na minha situação hipotética, pensando tratar-se de um animal e na verdade era um ser humano, então ela errou quanto ao tipo do artigo 121. Ela é a pessoa que estava matando um animal e não alguém. Houve um erro com relação a essa conduta descritiva do artigo 121. Isso é erro de tipo. Errar quanto aos elementos que compõem o tipo penal incriminador, pensando que estava matando um animal e não alguém. Erro de tipo. Qual tipo? Do artigo 121 do Código Penal, que trata do homicídio. Devemos, então, analisar as circunstâncias, e aí a questão de produção de provas, de análise jurídica, processual, não tem a ver com o nosso direito material penal, mas vamos, então, interpretar da seguinte maneira. Se nas circunstâncias era impossível acertar, era impossível evitar o erro, então esse erro de tipo é um erro excusável, justificável. É um erro inevitável, invencível. Ou seja, qualquer um erraria. Sob essa análise, erro de tipo excusável, nessa minha situação hipotética, se considerarmos assim, um erro de tipo, então, que não poderia ter sido evitado. Um erro de tipo excusável, justificável. Nessa situação, a pessoa não responderá por crime algum, porque vai excluir o dolo e a culpa, os dois elementos da conduta, eliminando a conduta, o fato típico e o crime. Não responde por nada. Se considerarmos, na mesma situação hipotética, que esta pessoa, o agente, poderia ter evitado o erro trata-se de um erro inexcusável, injustificável, que poderia ter sido evitado, vencido, então, diante dessas circunstâncias, nessa segunda análise, podemos afirmar que vai excluir o dolo. Ele não vai responder por homicídio doloso, esse agente. Mas poderá responder por culpa se prevista em lei. Daí resta saber, existe previsão de culpa no homicídio? Sim. É possível a ocorrência da culpa no homicídio. Tem previsão legal? Tem, no artigo 121, parágrafo 3º. Se tem previsão legal, ele irá responder por homicídio culposo. Exclui o dolo, mas poderá responder por culpa se prevista em lei. Então, esse é o erro de tipo. Uma dica que eu vou dar para vocês, importantíssima, é a seguinte. Sempre que se tratar de erro de tipo, eu vou colocar aqui para você ter uma ideia. Olha, o agente não sabe
o que faz. Eu vou colocar essa afirmativa aqui, ó. O agente não sabe o que faz. Aquele, por exemplo, que atirou contra uma moita pensando tratar-se de um animal, ele não sabia que estava matando alguém. Já no erro de proibição, que nós vamos estudar daqui a pouco, o agente sabe o que faz. Perfeitamente, ele está ciente da conduta dele. Porém, ele pensa que a conduta dele é permitida, lícita, autorizada e, na verdade, é proibida, ilícita, desautorizada pelo direito. Voltando ainda no contexto do erro de tipo, o agente não sabe o que faz, considerando o erro de tipo essencial, excusável, também chamado de erro de tipo invencível, inevitável. Não teria como evitar o erro, não teria como vencer, superar o erro. Então, excusável que se justifica, eliminando dolo e culpa. Inexcusável, também chamado de erro de tipo que poderia ter sido superado, injustificável, é o vencível, também chamado de evitável, poderia ter sido evitado. Pronto. Nós temos então as expressões sinônimas que podem aparecer na sua prova. Bacana. Preste atenção aqui agora. O erro de tipo acidental, agora por sua vez, não exclui nem dolo e nem culpa. O agente vai responder pelo crime sem nenhuma excludente, tanto de dolo nem de culpa. Bom, eu citei alguns exemplos só para a gente fazer uma análise rápida aqui do Instituto. A incidência em prova de concurso público é menor com relação ao erro de tipo acidental. Erro in persona, erro com relação à pessoa, à vítima. Vou dar o exemplo do crime de homicídio. Imagina que uma pessoa está pretendendo matar o próprio pai. Nesse caso, por engano, em razão do local estar com pouca iluminação, então ele mata um terceiro, pensando tratar-se do pai. Ele vai responder como se tivesse matado o próprio pai. É um erro de tipo acidental, mas ele responde como se tivesse matado a vítima virtual. Existem duas vítimas nessa história: a vítima real e a vítima virtual. A vítima virtual é a que ele pretendia matar. Então, a conduta dele estava dirigida para o resultado morte da vítima virtual. Virtual porque está com vida. Ele não conseguiu produzir o resultado morte. Então, eu tenho o pai, que é a vítima virtual, que está viva, e o terceiro, que é a vítima real, que efetivamente sobre ele recaiu a conduta do agente, produzindo o resultado morte. Ele responde como se tivesse matado a vítima virtual. Isso é interessante, porque neste contexto, quem mata o ascendente responde com uma agravante genérica da parte geral do Código Penal. Erro in persona responde como se tivesse matado a vítima virtual. Banca CESP cobrou uma questão uma certa vez, dizendo que responde como se tivesse matado a vítima real. Não, responde como se tivesse matado a vítima virtual, que está viva. Houve um erro de tipo acidental. Erro com relação ao objeto, in objecto. Esse erro com relação ao objeto, imagina a situação hipotética. A pessoa subtrai um objeto, pensando tratar-se de um computador, depois vai verificar que é uma TV. Subtrai uma joia pensando tratar-se de um metal precioso, depois vai descobrir que não trata-se de um metal precioso. Não é uma joia feita de diamante, ouro e etc. E sim uma bijuteria. Não vai excluir o crime, não vai excluir dolo nem culpa. Responde pelo crime de furto da mesma maneira. Erro com relação à pessoa, erro com relação ao objeto. Aberratio ictus, erro na execução. A pessoa, então, voltando ao exemplo do homicídio, ela atira com a intenção de matar A, erra o tiro e acerta B, matando. Ao invés de matar a vítima pretendida A, mata B. Da mesma forma, responde como se tivesse matado a vítima virtual. Responde como se tivesse matado A, e não a vítima real B. Muito bem. Então,
nós dissecamos a respeito do erro de tipo essencial, excluindo sempre o dolo, do tipo excusável, excluindo dolo e culpa, do tipo inexcusável, excluindo somente o dolo, podendo o agente responder por culpa, se prevista em lei. Acompanhe mais um raciocínio, uma situação hipotética com relação a esse erro de tipo essencial e inexcusável aqui, que só exclui o dolo, mas o agente pode ou não responder por culpa. Olha, porta giratória de um banco. Situação hipotética. As pessoas, em um dia muito movimentado, vão depositando celulares e objetos de metais ali na porta giratória. Apressadamente, uma determinada pessoa deixa o seu celular, passa pela porta giratória e pega, então, o celular de outra pessoa por engano, pensando tratar do próprio celular. Depois ela vai verificar, já em casa, momentos depois, que aquele celular não é dela. Então veja bem, qual é o tipo do artigo 155 do Código Penal? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Ela não está subtraindo isso no pensamento dela. Para ela não estava subtraindo coisa alheia móvel. Pessoa que estava pegando coisa própria, o próprio celular. Mas por um equívoco, por um engano, pegou coisa alheia. Isso foi um erro de tipo. Erro quanto a um elemento descritivo, coisa alheia, do artigo 155 do Código Penal. Detalhe, o crime é de furto. Ela cometeu um erro de tipo essencial. Agora, poderia ter superado esse erro? Poderia. Poderia ter certificado se aquele celular era ou não realmente dela. Então, esse erro foi inexcusável, injustificável, poderia ter sido vencido, poderia ter sido evitado, vencível, evitável. Vai excluir o dolo? Sim, ela não vai responder por furto doloso. Mas tem previsão de furto culposo? Não. Se não há previsão de furto culposo, então ela não responde por culpa também, em razão da ausência de previsão legal. Fica impune. Muito bem. Dissecamos sobre erro de tipo essencial, acidental. Agora vamos partir por erro de proibição. Preste atenção no erro de proibição do artigo 121 do Código Penal. Nós temos um quadro comparativo, onde eu coloquei uma atividade mnemônica, você vai lembrar do ei e do véi aqui, ó. Você vai falar assim, ei, véi. Presta atenção aqui. É de excusável e de inevitável e de invencível. Ei, véi, V de vencível, é de evitável e de inexcusável. Então eu tenho duas possibilidades de análise do erro de proibição. Lembrando que o erro de proibição, o agente sabe o que faz. Pensa que é permitido e, na verdade, é proibida a conduta dele. Já no erro de tipo, ele não sabe o que está fazendo. Se ele sabe o que faz, pensa que é permitido e é proibido, na verdade, nós temos que classificar esse erro de proibição em dois. Ou o erro de proibição é excusável, justificável, inevitável ou invencível, e daí vai isentar de pena. Lembrando que vai excluir a culpabilidade, o terceiro elemento do crime. Enquanto o erro de tipo exclui o fato típico, a conduta, o dolo e a culpa lá da conduta do fato típico, o primeiro elemento do crime, o erro de proibição exclui o terceiro elemento do crime, a culpabilidade. Tranquilo? Isso se for excusável, inevitável e invencível. Daí vai isentar de pena, excluindo a culpabilidade, terceiro elemento do crime. Já o erro de proibição vencível, que poderia ter sido superado, evitável e inexcusável, ele responde pelo crime, o agente, porém a pena vai diminuir de 1/6 a 1/3. No erro de tipo justificável e excusável, inevitável e invencível, isenta de pena, excluindo a culpabilidade, excluindo o crime. No erro de tipo, que poderia ter sido superado, inexcusável, injustificável, vencível ou evitável, então vai diminuir a pena de 1/6 a 1/3. O juiz aplica a pena e essa pena diminui de 1/6 a 1/3. Nesse intervalo, o juiz vai aplicar a pena com essa causa de diminuição de pena. Uma questão recorrente em concurso público é a seguinte:
O erro de tipo diminui a pena? Não. O erro de tipo exclui o dolo, podendo excluir dolo ou culpa, ou tão somente o dolo. Mas vai mexer na estrutura do fato típico da conduta, excluindo dolo. Não diminui pena. No erro de proibição, ou isenta de pena, excluindo a culpabilidade, eliminando o crime, ou diminui a pena de 1/6 a 1/3. Então, só é causa de diminuição de pena no erro de proibição. Exemplo, um holandês, usuário de maconha, por exemplo, a cannabis, ele então está usando esse entorpecente no país dele, com autorização legal, porque é permitido o uso. Dentro do princípio da legalidade, dentro de uma análise legal, é permitido na Holanda. Ele vem de férias para o Brasil. Então, pensando ser lícita, permitida, né, a conduta usar drogas na condição de usuário, né, transportando a droga para consumo próprio, trazendo consigo, etc. Ele pensando tratar-se de que a conduta usar drogas também é lícita aqui no Brasil, faz uso desse entorpecente. E é surpreendido e preso pela polícia. Então houve um erro. Ele achou que era permitido, do jeito que é permitido no país dele, seria permitido aqui no Brasil. E na verdade é proibido. Ele sabe o que está fazendo? Sabe. Ele sabe que está usando droga. Pensa que é permitido, lícito, e na verdade é proibido, ilícito, esse consumo. Muito bem. Esta análise do erro de proibição, onde o agente sabe o que faz, pensa que é permitido e na verdade é proibido, é exatamente o contexto do erro de proibição, podendo ser excusável, isentando de pena, ou inexcusável, diminuindo a pena de 1/6 a 1/3. A expressão usada no artigo 21 do Código Penal é inevitável, não tem como evitar o erro de proibição, isentando de pena, ou evitável, diminuindo de 1/6 a 1/3. Mas várias bancas examinadoras já usaram essas expressões sinônimas. Por isso que é bom você memorizar o EI e o VEI, as expressões sinônimas aqui nessa atividade mnemônica. Bom, outra particularidade. O artigo 20, caput do artigo 20, a cabeça, a introdução do Código Penal, artigo 21, perdão, tratando do erro de proibição, o início da redação diz que, olha, é injustificável, inexcusável alegar o desconhecimento da lei. Então, o desconhecimento da lei é inexcusável, injustificável. A ignorância a respeito da lei não é justificativa de conduta alguma. Agora, ter conhecimento e cometer um equívoco, aí sim é o erro. Esse erro quanto ao o que é permitido ou proibido pode ser justificado. O que não se justifica é alegar o desconhecimento. Pratiquei um crime que eu não sabia que era crime. Eu não sabia que essa conduta era criminosa. Isso não se justifica, segundo o texto do Código Penal, no artigo 21, é inexcusável o desconhecimento da lei, alegar esse desconhecimento da lei. Injustificável. Tranquilo. Nós vamos, então, agora passar para uma segunda análise, um segundo momento entre o erro de tipo e o erro de proibição. Vamos consolidar esse entendimento em um único exemplo. Imagine o seguinte: uma determinada pessoa está transportando leite em pó em uma carreta de Goiânia, Goiás, para Palmas, Tocantins. A Polícia Civil aborda esse caminhoneiro e vai detectar que no meio da carga tem 1.000 quilos de cocaína acondicionados nessas latas de leite em pó. No meio de 30.000 quilos, 30 toneladas, 1.000 foi considerada droga ilícita. Ou seja, o transporte dessa droga contrariou o dispositivo legal e enquadra na Lei 11.343 de 2006. Trata-se de tráfico ilícito de drogas. Muito bem. Esse caminhoneiro, ele engatava a carreta dele, no cavalinho dele, e transportava essa droga há 15 anos. Transportava esse leite em pó acondicionado. Mas ele não sabia que ali dentro existia droga. Ele desconhecia o fato. Então, isso é um erro de tipo. Quando a gente não sabe o que faz,
Ele não sabia que estava transportando droga. Agora, detalhe, ele foi preso em flagrante delito, ele foi deslocado, depois de ouvido no auto de prisão em flagrante, foi deslocado, encaminhado para a casa de custódia provisória, etc. Ele sai, então, depois é convidado para transportar novamente, uma outra carga. Só que o convite é para transportar droga. E, no entendimento dele, ele falou, não, droga, eu não mexo com isso. Aí, a pessoa que convidou, né, que queria contratá-lo, falou, não, trata-se de um transporte ilícito da Universidade Federal de Goiás para a Universidade Federal do Tocantins. Essa foi a conversa. A papelada está toda em dia, está tudo certo. Ele, então, carrega essa carreta e desloca de Goiânia de novo para Palmas. Chegando em Palmas, é abordado novamente. Aí os policiais, o senhor de novo? Sim. O que o senhor está trazendo aí? Agora é droga mesmo, está lotada a carreta aí. Nessa situação hipotética, ele sabe o que está fazendo, transportando droga. Pensa que está permitido, a papelada está toda certa, legal, permitido transportando com a autorização legal. Depois os policiais vão checar, a papelada é toda falsa. Então ele sabia o que estava fazendo, transportando droga, nesse segundo momento, pensando que é permitido e na verdade é proibido. Então no primeiro exemplo, ele não sabia que estava transportando droga, erro de tipo. No segundo, ele sabia que estava transportando droga, mas pensava que era uma conduta permitida e, na verdade, era proibida. Então, erro de proibição. Erro de tipo, erro de proibição. Erro de tipo, a gente sabe o que faz, não sabe o que faz no erro de tipo. No erro de proibição, a gente sabe o que faz, pensa que é permitido e, na verdade, é proibido. Tranquilo? Fechamos, então, esse bloco, analisando, então, o erro de tipo e o erro de proibição, essas comparações. Precisamos avançar para questões de concursos públicos para que você possa melhor compreender o Instituto. Até o próximo bloco, com questões para nós resolvermos e você fixar melhor o conteúdo ministrado durante esse bloco.